E aí, pessoal? Vamos bater um papo sobre uma coisa que parece complicada, mas que é essencial para todo mundo: o registro de imóveis. O que de fato faz com que uma pessoa seja dona de um imóvel aqui no Brasil? Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para entender como a segurança de uma propriedade é construída tintim por tintim. Olha, se tem uma frase para decorar sobre esse assunto, é esta aqui: só é dono quem registra. Isso não é só um ditado, não, é o pilar de todo o sistema imobiliário brasileiro. É a regra de ouro. Quer dizer que, para a lei, não adianta só assinar um contrato. O que vale mesmo, o que dá segurança, é o carimbo lá no cartório de registro de imóveis. E para a gente sentir o peso do registro, vamos começar olhando para o contrário dele. O famoso e perigoso contrato de gaveta. Pensa assim: de um lado, você tem um papel que só vale entre as pessoas que assinaram. É um acordo particular. Do outro, um documento público, oficial, que protege a propriedade contra todo mundo. A diferença, gente, é brutal. É a diferença entre ter uma posse frágil e ter a propriedade de verdade. Beleza. E para construir essa verdadeira fortaleza de segurança jurídica, o sistema todo se apoia em três pilares, três conceitos fundamentais: a matrícula, o registro e a averbação. Vamos conhecer de perto cada um deles. O primeiro pilar, e olha, talvez o mais importante de todos, é a matrícula. A melhor forma de pensar nela é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Cada imóvel tem a sua, é um número único que identifica aquele pedaço de terra e o diferencia de todos os outros que existem. E o mais legal é que essa identidade não é uma foto parada no tempo, sabe? A matrícula funciona como um filme, que vai narrando toda a vida daquele imóvel. Cada cena importante fica registrada ali, desde o seu nascimento, quando o terreno foi criado, passando por cada venda, cada construção, cada penhora, tudo, até chegar nos dias de hoje. Bom, se a matrícula é o filme, o registro, nosso segundo pilar, é a cena principal. É o momento da ação. O registro que a gente identifica com um R na matrícula é o ato que de fato transfere a propriedade de uma pessoa para outra, como numa compra e venda, ou quando cria um direito importante sobre imóvel, como uma hipoteca, por exemplo. Então, o pulo do gato é este aqui. Sem o tal do R de registro lá na matrícula, um contrato de compra e venda, por mais bem feitinho que seja, não torna ninguém o novo proprietário legal do imóvel. É o registro que efetiva a transferência. E para fechar o trio, a gente tem o nosso terceiro pilar: a averbação. Se o registro muda os protagonistas da história, ou seja, os donos, a averbação serve para atualizar os detalhes dessa história. É ela que anota mudanças importantes que aconteceram, mas que não alteram quem é o proprietário. E aqui os exemplos deixam tudo mais claro. O proprietário se casou? Isso precisa constar na matrícula. E como se faz isso? Com uma averbação, que a gente identifica como AV. Construiu uma casa nova, um puxadinho no terreno? Averba-se a nova área construída. A ideia é que a matrícula seja sempre um espelho fiel da realidade do imóvel e dos seus donos. Mas claro, esses três pilares não funcionam de qualquer jeito na bagunça. Eles seguem regras bem rígidas, princípios que garantem que o sistema seja justo, seguro e muito bem organizado. Vamos entender agora as regras desse jogo. A primeira grande regra é o princípio da continuidade. Pensa no histórico de donos de um imóvel como uma corrente. Cada dono é um elo. Para registrar a venda de um imóvel, quem está vendendo tem que ser, obrigatoriamente, o último elo registrado nessa corrente. Não dá para ter elos faltando ou saltar de um dono para o outro sem registrar. A corrente tem que ser contínua. A segunda regra parece simples, mas é super poderosa: a prioridade. O sistema funciona na base da ordem de chegada. Quem apresenta o documento primeiro no cartório, através de um processo chamado protocolo, garante a preferência e o seu direito na frente de quem chegar depois. É a regra do quem chega primeiro, bebe água limpa. E por fim, o princípio da especialidade. Esse princípio exige precisão máxima, sem margem para erro. Tanto o imóvel, com suas medidas, localização e vizinhos exatos, quanto as pessoas envolvidas, compradores, vendedores, com todos os seus dados completos, precisam ser descritos de forma perfeita, sem deixar nenhuma ponta solta ou dúvida sobre quem é quem e o que é o quê. Ok, já pegamos o jeito dos pilares e das regras. Mas e quando o próprio imóvel muda de formato? Quando um terreno se junta a outro ou quando um terreno grande é dividido em vários menores? Vamos ver como o sistema lida com o imóvel em movimento. O primeiro caso é a fusão, que também é chamada de unificação. Imagina a situação: um mesmo proprietário tem dois ou mais terrenos, um do ladinho do outro, e decide juntar tudo num só para fazer um terreno maior. O que acontece? As matrículas antigas daqueles terrenos são encerradas e o cartório cria uma matrícula novinha em folha para esse novo e grande imóvel unificado. E o processo contrário à fusão é a segregação, que muita gente conhece como desmembramento. Aqui,
Uma parte de um imóvel maior é destacada para virar um novo imóvel, totalmente independente com sua própria matrícula. Enquanto isso, a matrícula original do terreno que ficou menor é atualizada por meio de uma averbação para mostrar a sua nova área. E olha que legal, esse sistema que a gente conhece, que era de livros e papel, está passando por uma transformação digital gigantesca. Estamos saindo dos arquivos empoeirados para uma rede digital moderna e toda interligada. O grande motor dessa revolução tem nome. É o SERP, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Ele está conectando todos os cartórios do Brasil numa rede única. Isso significa mais agilidade e segurança para todo mundo. Dá para pedir certidões e fazer registros de qualquer lugar do país, tudo online. E essa tecnologia toda abre as portas para modelos novos de propriedade, como a multipropriedade. Sabe aquele esquema de casa de praia? Agora, várias pessoas podem ser donas do mesmo imóvel, e o direito de cada uma é usar o local por um período específico do ano. E o mais interessante é que cada fração de tempo tem sua própria matrícula, garantindo o direito de cada um. Ufa, foi bastante informação, né? Então, para garantir que o mais importante ficou bem claro, vamos fazer um resumo rápido dos pontos-chave para a segurança de um imóvel? Então, para ficar na cabeça, matrícula é a identidade, o RG do imóvel. Registro é o ato que passa a propriedade para outra pessoa. E a averbação é o ato que atualiza as informações. Se a gente entende bem essa trinca, já entende o essencial do sistema. E na prática, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a documentação técnica do imóvel, a planta, o memorial descritivo, o habite da prefeitura tem que estar sempre em dia e impecável. São esses documentos que alimentam o registro e garantem que ele seja seguro e livre de dores de cabeça no futuro. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A matrícula é a história oficial de um imóvel. Garantir que essa história esteja completa e correta não é só um detalhe burocrático. É a verdadeira chave para a tranquilidade e para a segurança jurídica. Fica a pergunta no ar. A certidão de nascimento do imóvel que importa para você está contando a história certa?